Questão número 32 de nosso estudo do Livro dos Espíritos. Dá uma olhadinha nas questões anteriores para você entrar a fundo nesse assunto e vamos dar sequência então à nossa série do Livro dos Espíritos. Vamos lá? Vamos? Vamos puxar aqui então a questão número 32. Allan Kardec pergunta aos espíritos. De acordo com isso, né, o que é de acordo com isso? Questão 31 ficou, né, respondido pelos espíritos que as diferentes propriedades da matéria se originam das modificações que as moléculas, que elas são proporcionadas de acordo com o ambiente, com as circunstâncias. Mas que tudo se origina de uma fonte única, né? Então isso é uma novidade aí para nós. De acordo com isso, Kardec pergunta, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passariam de modificações de uma única e mesma substância primitiva? Já respondemos praticamente, né? Sim, os espíritos respondem, certamente. E que só existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Olha só, então a gente só não enxerga as coisas num formato diferente, em densidades, pesos, formas, todas essas variações que nos cercam por causa de uma necessidade dos nossos órgãos de perceber essas vibrações, correto? E esse é o motivo que a gente não consegue enxergar os espíritos. Estava falando aí, mas é aqui. Então, enxergar, sentir, e por isso que tem que ter desenvolvido um pouco do sexto sentido, né? Um pouco ou bastante, né? De acordo com os estudos aí, a gente percebe que há uma necessidade para compreender, então, a vida no mundo espiritual tem que ter desenvolvido aí mais esse sexto sentido. Então, voltando à nossa resposta aqui, né? Allan Kardec faz um comentário sobre isso. Esse princípio é demonstrado pelo fato de nem todos perceberem as qualidades dos corpos da mesma maneira. Um acha uma coisa agradável ao gosto, enquanto o outro acha ruim. Uns veem azul, o que os outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Cada um de nós vai ter um processo evolutivo, né, nessa senda da evolução. E cada um vai perceber essas modificações que acontecem na matéria. Isso nos faz também, a gente tem uma nota de rodapé no livro mesmo, aqui no livro online não tem, mas no livro tem, onde Kardec faz um comentário sobre essa questão, falando que na época os magnetizadores tinham processos explicando, através da magnetização da água, né, eles conseguiam fazer com que cada pessoa sentisse gosto diferente na água, às vezes um sabor, às vezes um cheiro, né, através da magnetização. Se a gente também voltar, né, fizer uma análise na física quântica, falando dos processos da dupla fenda, da observação e tudo mais, a gente também, né, vai entrar nesse assunto, né, da modificação que acontece através do observador. Voltando aqui para essa questão, a gente também pode utilizar esse assunto para falar da água fluidificada que a gente toma, né, quando vai ao centro espírita. A água é o elemento base, líquido, pode ser modificado de uma maneira mais fácil pelos espíritos desencarnados ou com o auxílio dos encarnados, os elementos que aurem aquele ambiente, para que a água receba então as condições de auxiliar aqueles que vão ingerir esse líquido, né? Vai ter umas modificações no processo dessa água. E também a gente pode trazer essa questão e conversar sobre Jesus. Ele não transformou água em vinho? O que a gente precisa entender então? A gente fala que Jesus fez os seus milagres, né? A gente não quer tirar todo esse efeito dessa questão, mas se a gente levar ao pé da letra, levar mais a fundo, né? Ao pé da letra não, levar mais a fundo a situação, a gente vai perceber que Jesus era conhecedor das leis da física, era um espírito perfeito e era isso que ele tinha
para conseguir fazer essa manipulação das moléculas de água e transformar em vinho. Não é da mesma base que se origina, então basta algumas modificações para algumas substâncias que ele possa ter utilizado do próprio ar, do próprio ambiente, para fazer como ele é, né? Um espírito perfeito, ele é conhecedor de todas as leis da física e de todas as leis do universo. Beleza, gente? Então, essas mudanças que tem ao nosso redor justamente são por causa, né, que elas existem pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los, né? Então é por isso que não é tudo, digamos assim, igual, né? A matéria tem as suas diferenciações. Fechou? Questão 32, então fica ligado aí que logo aparece a questão 33. Um abraço.